Só que no original dela, se a gente for, a quem for adquirir o livro futuramente, na página 78 eu falo. Um trecho eu quero repetir aqui, deixar gravado para as pessoas poderem entender essa referência. Então vamos lá. Aqui tem o segundo parágrafo, eu falo: esse fogo é o selo da santificação e a marca do verdadeiro envio. Ele representa o poder do Espírito Santo em seu nível mais elevado. O fogo que não destrói, mas transforma. Na iconografia mais antiga do Oriente Próximo, os serafim eram vistos como serpentes ou dragões alados. Então eu desenvolvo essa área falando a respeito que o serafim, na verdade, ele é um dragão, assim como está aqui na capa. Ele é um dragão alado de fogo, né? Assim como o Senhor ele vestiu Adão com fogo das suas vestes, né? Uma porção dela. Assim também os seres viventes ele tem essas roupagens. Tem roupagens que são de fogo com a tonalidade roxa, avermelhado. São coisas que também eu descrevo no livro a respeito sobre o éter, que é a matéria ao qual o Senhor ele ministra nós, na nossa imagem. Ele começa a mexer dentro da área dos tribunais, onde os anjos entram em cena e começam a mexer o nosso DNA. Então, o nosso DNA ele vai sendo mexido, ele vai sendo alterado dentro da construção da nossa verdadeira identidade, né? Mas e só voltando aí no Serafim, e Claro. aqui na capa do livro tá dragões mesmo, tem 4 dragões, né? Isso. Dragões da mitologia, né? Dos filmes, dos desenhos. É. Serafins são desse jeito? São dessa tipologia, ele tem essa formação, né? Essa é uma Então, se eu ver imagem. ele, eu vou me assustar. Não, não vai. Porque justamente você tem um corpo voltado com vestes de fogo. Então, quando o anjo tiver contato com você, você não vai ter recuo, você vai querer se aproximar mais, né? E desses seres aqui, os serafins, já tive experiências também. Você já chegou a ver? Já cheguei a ver, já cheguei a experimentar ministrações. Como Mi- foi? Conta aí como foi essa experiência. Claro, claro, com certeza. Das ministrações dos serafins, o que muitos não sabem, eles podem sim descer à terra, ministrar a nós, principalmente isso começa dentro de Lua Nova. A Lua Nova ela é um portal principal onde o serafim ele tem acesso na região, né? O sacerdote local que ele está ministrando em Lua Nova, para quem ainda não sabe, Lua Nova, dentro de Salmos capítulo 81, fala a respeito de um portal de bênção e também de maldição, onde o Senhor estabelece decretos e envia os anjos para servir. Queria até abordar essa questão, depois vou mencionar a respeito sobre o meu testemunho. Do testemunho que eu tive a respeito do Serafim, eu comecei a ter experiências de curas e libertações lá no início, e depois eu já fui desenvolvendo uma área mais dimensional, que a gente pode caracterizar. Nessas áreas dimensionais, eu já comecei a perceber eles envolvendo. Eles envolvem a gente com esse fogo. Por isso que a gente sente aquele fogo, aquela chama, porque eles enviam sobre nós brasas vivas. Igual na referência de Isaías 6, que a brasa ela é colocada sobre o local onde ele reconhece a sua iniquidade. Então, no lugar onde você está ministrando e que envolve oração, jejum, oferta, então tudo isso é convertido dentro da área dos serafins. Uma das coisas que eu abordo nessa questão do livro, a respeito da figura deles e função, é que eles comem também a iniquidade, né? Na verdade, o livro ele vai abordar toda a construção, tanto de ideia, de formação e ativação para as pessoas se movimentarem com esses anjos aqui. Pois o que nós desconhecíamos, que esses anjos, os serafins, eles têm também livre acesso ao nosso ambiente, ao nosso habitat de ministração. E eles vêm a partir de Lua Nova, que é o princípio da cabeça do mês, que a gente chama hoje que é o Rosh Kodesh. O senhor já ouviu falar sobre isso, Rosh Kodesh, Já. Lua Nova?
Mas eu não sabia, vamos dizer, o acesso dele é só nessa época da lua nova? Isso, ele começa a partir de lua nova e ele vai se dividindo em fases. Por isso que também a lua ela tem fases: lua crescente, Crescente. decrescente, Lua lua nova seria a cheia. lua cheia. Ou não, é o começo do mês. Isso seria a lua principal. Seria uma lua que tem uma tonalidade forte, bem parecida com a lua cheia, só que ela tem uma característica de uma outra cor. Uma cor um pouquinho mais alaranjada. Aí tem outros princípios das luas, que eu abordo a questão aqui das áreas de ataque de Nosferatus. Mas, voltando à parte do testemunho, é que quando a gente fala do testemunho, a gente vai entrando em outros assuntos, né? Eu tenho esse hábito aqui, então o pessoal acredita que já está acostumado comigo. Bom, a respeito dessas áreas dos serafins, quando a gente começa a sentir essa chama, o que o pessoal mais vai fazer assim? Meu Deus, tô fervendo em chama aqui. A pessoa ela tem que aproveitar esse ambiente que o serafim ele está envolvendo você com essa chama e enviar. Essa chama ela foi ministrada sobre Isaías. Quando Isaías foi ministrado por essa chama, e aí foi ouvida uma voz no trono: quem é que nós vamos enviar? E aí ele falou assim: envia-me a mim. Então, nessa pegada, Isaías já entendeu que os serafins, eles não vêm para amedrontar, mas vêm para capacitar e enviar. Então, quem envia o corpo de Cristo com as armas específicas, com estratégias, são os serafins, porque eles vão trazer essa chama, essa brasa viva, que começa pela nossa cabeça e vai acessando todas as estruturas do corpo. Quando nossa estrutura do corpo ela é preenchida, aí sim, então, a gente tem a certeza que o envio está completo. Mas igual eu pensava, né? Talvez alguns pensavam aí também, que achavam que serafim só ficava ali no trono, voando, dizendo santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu não pensava que ele saía de lá e viesse para cá. Isso. Só em lua nova. Só nesse período. Só em lua nova. Eles não ficam em dias aleatórios. Somente no dia principal do mês. E uma pergunta: todo pregador, todo crente tem a visitação dos serafins? Tem a visitação. Desde que saiba o dia de culto exato de lua nova. Tem pessoas que não sabem que é lua nova e tá lá cultuando. E aí pega um dia aleatório e não sabe que é lua nova e vem essa brasa. Ou seja, a pessoa, por não conhecer da escritura, mesmo assim está sendo ativado e capacitado. O livro ele vai abordar o quê? Não de ensinar quem tem mais sabedoria e quem não tem. É de apenas instruir para não ter erro novamente, como houve anteriormente nos anos passados. Porque quando o ministério apostólico e profético foi se expandindo aqui no Brasil, houve uma certa desvinculação, né, do fundamento dos apóstolos e profetas, e isso foi se perdendo. E foi se enfraquecendo essa natureza e essa dimensão de andar com esses seres angelicais, né? É falado também a respeito os opostos, porque a gente está falando de serafins, mas também tem os opostos, que são os dragões territoriais. Eles só se manifestam em lua cheia. É o único dia local e territorial onde se manifesta. Esses aí seriam os principados das trevas? Isso, os principados. E esse é um dos que se manifestou em Daniel, que é onde houve a resistência, que ele não conseguiu ir à frente na oração, porque a oração, na verdade, ela não é que não é respondida, mas ela não é correspondida, que aí envolve o quê? Saber lidar e acionar anjos específicos. Quando ele encontrou-se com esse dragão, e aí ele viu que o negócio não era mais o lado dele espiritual como homem de Deus, mas sim chamar a ação de anjos. Porque tem áreas de batalha espiritual também que a gente está andando e a gente não vai estar ali acionando os anjos. Mas quando a gente vê que precisa acionar anjos, aí a gente aciona. No caso de Daniel, quando ele começa a ter essa visão, e aí chega quem? Miguel. Miguel ele é um também dos representantes dos ferreiros. Somente os ferreiros conseguem combater os dragões.
que é também do que é falado a respeito desse livro. Eu abordo a característica dos ferreiros, descritos em Zacarias capítulo 1, onde ele vai abordar todo o cenário que eles quebram o chifre desses dragões, né, e espalham as brasas vivas sobre o território e tira a opressão do povo. Esses anjos são bem maiores do que os sentinelas. Existem várias tipologias, os querubins, os serafins. Miguel seria o quê? Querubim? Não, Arcanjo? seria um arcanjo. Só que ele é um arcanjo diferenciado. Ele não é um arcanjo nem para cima nem para baixo. Ele não é também mediano. Ele é chamado também de general, mas ele está na composição de dominar e governar sobre ferreiros, sentinelas e querubins. Então, Ferreiros é uma classe de anjos, só para entender. isso, ferreiros é uma classe de anjos. Se a gente for abrir agora, lá em Zacarias capítulo 1, a gente tem no texto uma breve explicação. Zacarias. Aqui. Zacarias 1. Nós temos aqui no verso 18. Diz assim: Em seguida, eis que olhei para o alto e vi algo como 4 chifres. Então perguntei ao anjo que interpretava a visão e falava comigo: O que significa isto? E ele replicou: São os chifres que espalharam Judá, Israel e Jerusalém. Logo após, Yahvé fez-me ver 4 artesãos. E eu de novo indaguei: O que estes vêm realizar? Ele esclareceu: Ali estão os chifres que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer erguer a cabeça. Então eles estavam andando angustiados, opressivos, vírgula, mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar todo o poder desses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá, para dominá-los e espalhá-los. Né? Então, esses anjos eles vêm com uma única função: vêm para quebrar os chifres. E eles também são acionados a partir de lua nova. Só que eles têm um governo diferente dos serafins. Os serafins vêm para ministrar justamente lua nova. Os ferreiros, eles podem ministrar em qualquer dia, em qualquer tempo. Né? Eles têm uma diferenciação, mas eles andam de lado a lado. Tanto o serafim, tanto o ferreiro. Eles têm uma individualidade na função, mas carregam uma essência para ministrar a terra. Esses ferreiros têm qual aparência? Eles também usam armaduras. A maioria eles usam vestes sacerdotais. Como são essas vestes? São roupas de cinza e saco, né? Como assim os profetas também antigamente usavam, e também nos tempos de hoje. Né? Os profetas usam essas roupagens para simbolizar um tempo de arrependimento, tempo de juízo. E eles vêm vestindo e também usando cajados. E são cajados extremamente grandes. Igual de pastor, cajado? Igual de um pastor. Pastor de ovelhas, igualzinho. E a altura e a dimensão desses anjos é o que a gente vê no texto também de Apocalipse capítulo 9 e 10, onde um anjo desce e ele pisa uma parte sobre o lado direito da terra e outro sobre o lado esquerdo do mar. Então, assim, são extremamente grandes e eles vêm a serviço também dos que herdam a salvação. Não se tornam como anjos ministradores particulares, né, de quem está ministrando, mas todo mundo que tem entendimento disso pode acionar esses anjos. Igual, a pessoa comprar o seu livro, ele já vai poder operar com esses anjos? Ele vai entender e vai conseguir operar? Claro, com certeza. Nos primeiros capítulos, a pessoa vai aprender sobre o éter, que é a matéria ao qual os anjos caminham, as orações caminham. Até é bom você explicar sobre o éter, porque eu vi até... O pessoal do mundo, eles usam essa palavra éter também, que falar que o éter tá... Não sei se ele fala de atmosfera, mas o éter cria tudo, há um poder no éter. Isso. Até um livro no começo do século que fez muito sucesso falando sobre dinheiro. Uhum. Agora fugiu o nome desse livro.
É até bom não falar aí, então que é circular, e às vezes, mas eles falavam do éter, né? O éter criava Assim, tudo. Como explica sobre esse éter? claro, aqui as pessoas elas vão também encontrar já no primeiro capítulo. Eu faço uma introdução sobre o éter. Eu vou pegar um trecho para que todos possam entender sobre essa área. É uma área bem simples, não é difícil e ela também não envolve é, área de raciocínio lógico. É uma questão que nós vamos comparar isso na Bíblia. Por exemplo, aqui nós temos a referência sobre a função do éter no capítulo 1. E aqui eu digo: o éter é o meio pelo qual o céu governa a terra. Ele não é apenas espaço entre mundos, mas plano de atividade espiritual, onde as ordens do trono são traduzidas em ação. E elas têm várias ações de suas cores. Eu vou apenas falar delas e acredito que tanto o Senhor, tanto as pessoas vão conseguir entender essa parte aqui, que o éter ele também possui cores. É como se fosse um mar de cristal líquido em movimento e ele está conectado. Como se fosse, vamos pôr aqui um termo humano, como se fosse um varal estendido. E essa linha, ela conecta o trono aos profetas, né? E essa linha vai conectando aos Mas só os profetas. profetas ou tá no geral, no mundo Ela, todo? ela começa pelos profetas, diante de Amós, capítulo 3, verso 7, né? Os desígnios de Deus que vêm sobre os profetas. E aí, quando o profeta ele não absorve esse éter dessa linha, né, de matéria espiritual e eterna, aí essa matéria ela fica vagando do que a gente fala que é o mundo espiritual, né? E aí, até alguém ter uma intimidade na oração, ele vai se encaixar nessa área como se fosse um tempo cronológico. Então a pessoa ela vai se conectar nessa linha do éter e ela vai pegar aquela responsabilidade do profeta que ele deixou passar e vai profetizar no lugar dele. Mas isso não quer dizer que a pessoa está substituindo o profeta, mas ela está usando do que seria o termo de uma substituição permissiva. Fosse uma informação do céu. Isso, uma informação do céu. A pessoa não é profeta, mas ela falou como um Recebeu. profeta, né? Por causa da mensagem. Porque tudo que sai do trono, ele vem carregado de companhias angelicais. Vem querubins, arcanjos, para abrir o caminho, os querubins vêm e descem os rolos. Aí quando o profeta absorve e ele está declarando, profetizando o que está no livro, aí o sentinela territorial, que está na cidade, no estado, aí ele vai escrever o que o profeta está decretando, declarando, porque o querubim ele não pode ler o que está escrito. Somente o pai pode ler e o profeta. O querubim não pode ler. Então ele entrega o rolo para o profeta e o profeta ele vai interpretar a visão e vai declarar ela. E aí o sentinela pega, olha só que coisa. E ele vai anotar sobre o livro, depois vai repassar. É automático, é uma coisa, não tem como colocar um tempo humano para saber qual momento aconteceu, qual não aconteceu. E aí esse que vem, o éter, tem cor diferente? Tem cor, tem cor. Nós temos aqui cores que são 4 apenas: azul profundo, o dourado, o branco translúcido e o violeta. Então vamos lá. O azul profundo, ele vai representar a presença de verdade e sabedoria, que é o momento da abertura de portais de revelação. Então, quando a pessoa tiver uma visão aberta, vai ver como se fosse um tecido com essa cor azul profundo, ela está enxergando uma abertura de portal de revelação. Então, ela começa a ver uma das cores da glória de Deus. A glória de Deus ela tem uma cor que é azulada e roxa ao mesmo tempo, e ela tem como se fosse uma púrpura de. Púrpura não, perdão. É como se fosse um pó de cristal em volta dessa cor misturada, né? O dourado, que é para o fogo dos serafins em operação,
onde eles estão purificando e enviando decretos. Então, quando a pessoa tiver visão dessa cor, que acontece muito em sonho, a pessoa dessas cores aqui, em sonho, a pessoa tem mais capacidade de ver do que em visão aberta quando nós estamos acordados. O branco translúcido, manifestação do espírito, pureza e santificação. Então, quando alguém vai enxergar o branco, ele vai estar interpretando que é uma movimentação do Espírito Santo ativo. E o violeta, que é a mudança dimensional, onde os portais se abrem e existe transição de atmosferas. Então, a pessoa está enxergando uma área, de repente entra em uma outra janela no sonho, entra em uma outra porta no sonho. Ele vai enxergar esse violeta bem de leve, é uma coisa muito rápida. E assim, o éter, ele não tem uma cor fixa. Ele vai mudando de acordo com a sua vibração da identidade. Quanto mais a sua identidade está preservada, você vai conseguindo reconhecer o éter. Entendeu? É como se fosse um espelho. Quando nós estamos andando aqui em linha, o éter ele vai corresponder a nós. Mas identidade como cristão, ou como profeta, como evangelista, identidade do chamado. A identidade ela seria pelo som. Todos nós carregamos um som, ela possui uma identidade. Por exemplo, eu estou aqui falando com o Senhor está falando comigo, o ouvinte está nos ouvindo. Então, cada um de nós tem uma identidade no som, carregamos, porque o som ele possui registros. Então, quando eu estou aqui falando com o Senhor, nós também estamos sendo ouvidos pelos principados aqui da região próxima. Então, essa conversa aqui, ela não está isolada. Todos estão ouvindo, só que não há legalidade de influência. Porque a nossa identidade, quando está restaurada, nós estamos dominando a região, e não eles que estão dominando a nós. Então, a nossa voz ela tem alcance, ela tem também peso espiritual, e nós acionamos os anjos automaticamente. A gente está falando de coisas aqui que são sobrenaturais, não estamos mencionando o nome de anjos aqui. Mas nesse momento, há anjos que já estão em movimento, fazendo um cerco sobre a nossa vida. Né? Então, assim, o éter ele corresponde ao nível da nossa identidade. Quanto mais ousadia nós temos, mais o éter se move por nós. Quando a gente vai se amedrontando, aí o éter ele vai diminuindo a sua frequência. Então, o éter move pela fé e pelo que eu declaro. Isso. Aí ele vai se expandindo. Quanto mais... É como se fosse um domo que você vai formando, né? E esse domo ele vai se preenchendo. O pessoal do mundo fala que nós temos uma áurea. Isso, o pessoal fala isso. Né? Exatamente isso, esse modelo. Em volta de você. Isso, igual também a expressão. Quem tem muito sonho profético, do outro lado vai falar o quê? Que é projeção astral. Né? Então, assim, para eles têm uma identidade, para nós a gente tem uma verdade diferenciada. Diferente. E é interessante que nesse livro você cita Enoque, isso. Porque Enoque, até comprei o livro de Enoque, quem não conhece, o livro de Enoque é um apócrifo, que é assim que fala, mas é o único apócrifo. Eu vou até reler, né, que eu já li esse livro há muitos anos, e vou reler de novo e fazer uma live sobre isso. Então é um apócrifo, que é um livro que não foi considerado canônico ou inspirado, mas é o único livro dos apócrifos que é citado na Bíblia, lá em Judas cita o livro de Enoque. Qual é a revelação do Enoque? Enoque tem a ver aquele livro? É inspirado? É revelado? É algumas coisas boas? Que ele fala ali desde o começo, do princípio. Sim, na verdade, Enoque, ele tem sim uma verdade e ele foi considerado canônico não por conta dos judeus ou hebreus, etc., mas sim por conta dos maçons e toda a influência do sistema global. Na verdade, a sua base e tese da palavra, ela se confirma ao que está escrito em Judas. Judas ele escreve um trecho do verso que fala da mesma expressão que estava escrito no livro de Enoque, que nós consideramos como um livro, porque os registros que tem lá são fundamentais também para o acréscimo do conhecimento do que já está na Bíblia. Ele não vem para substituir a Bíblia, mas vem para complementar assuntos
Que até tem outro livro aí, pastor, que é o livro de Gesher. Esse eu não conheço. Livro de Gesher. Ele fala a respeito sobre também o livro de Enoque, a sua vida na terra, a vida com os anjos. Fala também do governo de Moisés, a respeito também de uma porção da África que ele teve, de um governo de 40 anos. E também ele vai falar a respeito dos patriarcas, o que eles haviam adquirido, o que haviam conquistado em suas guerras, né? Então ele começa a falar também sobre tecnologias. É um livro de muita influência angelical. Depois você passa para mim Claro. o nome, né? Porque eu não vou nem conseguir nem falar isso aí. Escreve e aí eu vou pesquisar. É o livro de Gesher ou o livro dos justos, né? É mencionado como esse termo. Então, assim, ele carrega essa essência. Aproveitando ainda sobre a parte do éter, temos aí a expressão do nome tem um que estava mexendo com o éter, ele estava usando a energia do éter para poder fazer tecnologia. É o que fez a Torre Eiffel. O que fundou a Torre Eiffel, quando a genuína, não esta agora atual, que nós estamos vendo, a genuína a qual foi criada, ela tinha uma tecnologia como se fosse uma antena, onde ela absorvia a energia do éter, que já estava sobre a região, lá em Paris, e estava canalizando essa energia, por exemplo, aqui a Torre Eiffel. Então a energia estava sendo canalizada nesse ponto, e ele usava dessa energia para distribuir a energia elétrica gratuita. E aí foi onde ele foi infelizmente tirado, né, da Qual Terra. o nome dele? Tesla. Isso, Nikola Tesla. Nikola Tesla, né? E aí uma das tecnologias dele, que eu estava estudando sobre ele a respeito, uma das tecnologias que ele deixou antes dele ir a óbito, a questão de teletransporte. É uma das tecnologias que ele deixou, que ele não fez uma ativação desse teste. Quem fez foi quem tirou ele de linha. E quando eles fizeram sobre o mar, colocaram esse equipamento dentro de um navio. Isso é fato real, não é uma questão de teoria da conspiração. Teoria. Essas teorias hoje em dia, né? Mas não é uma teoria da conspiração, isso aí é um fato que existiu mesmo. Claro, o governo ele vai colocar palavras-chave diferentes, que é para você não conseguir achar essa fonte, mas se você vai focando, você vai conseguir encontrar. Por fim, esse protótipo que ele deixou, aonde ele estava para fazer, era onde o protótipo, por exemplo, nós temos um copo aqui, ele ia usar dessa energia do éter para teletransportar esse copo até aqui. Ou seja, da onde que ele adquiriu essa tecnologia? Na verdade, veio por entregas de sacrifícios a anjos caídos. E os anjos caídos ensinaram ele essa tecnologia. Você acha que ele era então ele tinha toda essa inteligência de criação, veio do mundo oculto, espiritual? Veio do mundo oculto, igual o Elon Musk. O Elon Musk, eu quero abordar também esse assunto. Ele é um dos que vai criar a imagem da besta. Ele vai criar que a grande dificuldade hoje quem é o anticristo? O anticristo ele não vai chegar nessa era que nós estamos. Ainda a gente vai passar por uma era biônica, onde a gente vai andar com gente, vamos andar com cenários onde as pessoas vão ser metade homem, metade máquina. Já está